Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. O dia seguinte, né, o dia da ressaca, vamos falar aí de mais um vexame do Vasco da Gama. Eu vou trazer aqui dois trechos da entrevista coletiva do Fernando Diniz, mas o mais importante, eu vou trazer uma entrevista que eu fui buscar do presidente Pedrinho um dia antes das eleições, e você vai ver a furada que era o projeto esportivo do Vasco, com a Sempre Vasco, né, que sempre se colocou como um grupo que ia trazer profissionalismo para o Vasco, gestão competente, aporte financeiro, e tudo não passou de mentira, tá? Antes, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado na plataforma, eu agradeço aí, beleza? Bom, vou falar aqui do Fernando Diniz, depois da derrota vexatória ontem por 4-0, fora o baile, lá no Equador, que selou aí a eliminação do Vasco na Sul-Americana. Como eu falei na live ontem, vou falar de novo, é claro que é ruim você ser eliminado, ninguém torce para o time perder ou ser eliminado, aliás. Tem uma galerinha que a gente sabe que torce, né, porque essa galerinha pulga de político, né, que torce contra o Vasco, a gente sabe que tem um bocado, mas muito mesmo, tá? Mas, claro que a gente fica triste com a eliminação, mas há males que vem para o bem, né? Porque o Vasco não tem time para estar disputando 3 competições, nem 2 competições. O Vasco tem time para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Quando eu falei que o Vasco tinha que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, com a queda para a segunda divisão, um monte achou ruim. Tá aí, tá, né? Tá exposto que não tem condição, principalmente porque não fizeram contratações, né? Aí o Diniz, o Vasco já está eliminado, agora vai cuidar do Campeonato Brasileiro, tem jogo contra o Grêmio no sábado. Aí o Diniz, na entrevista coletiva, falou um pouco sobre o jogo, né? Falou que já era um jogo que tinha uma dificuldade por causa da altitude, né? E que a expulsão complicou, atrapalhou o plano, a estratégia que ele tinha para o jogo, que era a marcação alta. Você viu que o Vasco começou marcando alto, começou surpreendendo o Del Valle, jogando para cima, teve ali umas finalizações, GB estava bem, o Ryan, só que o cabaço do Piton jogou tudo por água abaixo, com 10 minutos, com uma entrada, né, irresponsável, foi expulso. Aí o Diniz fala que teve que baixar as linhas e acabou tomando os gols. Vou deixar aí o Diniz que fala o seguinte, tá? Abre aspas, a gente tem condições de fazer o placar no Brasil, fecha aspas. Tá aí dizendo que tem condição de meter 4 nesse time aí, no Del Valle. Vai tomar mais 4. Com esse time aí vai tomar mais 4. Eu acho que, primeiramente, boa noite. Eu acho que a expulsão são duas coisas, né, na sua pergunta. Jogar na altitude aqui sempre é difícil. Já tive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem para jogar. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que, se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente, pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas para a gente. Que o plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta. E acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil. A gente tem condições de fazer o placar lá também. E na terça-feira a gente se preparar para fazer do melhor que a gente puder lá no nosso campo. Bom, depois ele foi questionado sobre promessas do CEO, que eu falei aqui, né, o Carlos Amodeu, que teria contratações disponível ou à disposição do técnico já na volta contra o Botafogo, e não teve, e não tem até agora contratação, né? Só um que eu acho que, ainda por sorte, ele foi regularizado antes do Vasco tomar o transfer ban. Aí o Diniz fala o seguinte, pergunta sobre a morosidade para contratar, o Diniz fala, não tem caça às bruxas, tá? Se referindo à gestão, que não vai ficar apontando o dedo, né? O Vasco tem limitações financeiras e eu sabia disso, segundo o Diniz. E aí ele diz o seguinte, não tem dinheiro para contratar. E também a morosidade do Vasco no mercado, sendo que o senso de urgência não existe. Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras, quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá, que a gente não tem condição financeira para trazer. Porque é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes. E a gente precisa trazer poucos jogadores que venham com
que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem que gastar as bruxas aqui. É um planejamento. Hoje o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Enfim, esse é o clima. O Vasco está eliminado da Sul-Americana, briga para não cair no Campeonato Brasileiro, não tem uma contratação. Transfer ban de novo, que vai ter que ser revertido, só que tem uma recuperação judicial que ainda vai ser analisada, né, ou aprovada ou não pelos credores. O clima é esse. O clima de incerteza no Vasco é muito grande, com uma gestão despreparada, né? E ontem teve protesto lá em Quito. Torcida organizada foi pra frente do hotel xingar jogador, xingaram o Felipe também. Só que eu acho que torcedor tem que cobrar gestor, tá? Jogador não tem culpa de ser bagre. Jogador não tem culpa de ser ruim. O time é muito mal montado. O elenco do Vasco é horroroso. E ele falou isso aqui várias vezes. Falta jogadores para o time titular. Pelo menos uns 3, 4 jogadores hoje para chegar e serem titulares. Primeiro volante, meia, atacante, ponta de velocidade. Não tem. Fora zagueiro, porque não dá mais para contar com o João Vitor e Lucas Freitas. Piton de lateral esquerdo, esquece. Então, quer dizer, até mais que 4 contratações para o time titular, imagina para um elenco. E aí, eu fui buscar, e aí, só para concluir com relação à torcida, eu espero que cobrem os verdadeiros culpados, tá? Que não vão aí para porta de CT ou para estádio para poder pegar jogador medíocre e técnico para Cristo, tá? Os responsáveis, a gente sabe quem são os responsáveis. Quem foi que vendeu o mundo encantado de sonho e não entregou. Porque eu nunca vi xingar o Osório, nunca vi criticando o Pedrinho, né? Treinador e jogador é fácil xingar. Eu quero ver xingar quem contratou essas porcarias. Mas vamos lá. Vou trazer uma entrevista que eu vi do Pedrinho no SBT Repórter um dia antes da eleição. E ela é muito sintomática. Ela mostra realmente que esses caras não tinham absolutamente nada para o Vasco. Era tudo conversa fiada, tudo mentira. A única coisa, vou repetir e vou falar isso sempre, a única coisa que eles têm de bom é um jurídico forte que tem muita influência nos tribunais do Rio de Janeiro, tanto que bagunçaram uma eleição, né, usurparam 2 eleições no Vasco. E aí usaram desse poder e dessa influência para dar um pé na bunda da 777. A única coisa que eles fizeram de bom que é uma empresa falida, de um ex-traficante, de um bandido que o Osório Salgado arrumaram para comprar o Vasco. A única coisa que eles fizeram de bom foi isso. E aí você vai ver que algumas coisas são bem incoerentes, né? Elas são bem longe da realidade do Pedrinho hoje como gestor. Isso dito por ele um dia antes da eleição. Primeiro ele vai criticar o fato da 777 ou dos gestores do Vasco não aproveitarem a base como deveria ser aproveitada. De elenco, perfil de DNA, eu acho que o Vasco tem uma identidade muito clara, eu acho que o Vasco não aproveita a base da forma que poderia aproveitar. Se a gente pegar historicamente, muitos ídolos do Vasco, eles surgem da categoria de base. Hoje os meninos da base já sobem com uma rejeição, então a gente tem que mudar esse mecanismo. Eu acho que ter uma estrutura de modelo, tipo, você vai ter uma porcentagem de jogadores que vêm da base, uma porcentagem com uma faixa etária, uma porcentagem daqueles jogadores que já são estrelas, mas ainda desempenham tecnicamente e fisicamente. Você vê aí que falar até papagaio fala, né, cara? Na prática, a parada é muito diferente do que prometem, né? Fez um limpa na base do Vasco recentemente. O Barros, que tá aí, que foi um destaque no Campeonato Brasileiro da Série B pelo Amazonas, foi emprestado para o América Mineiro. O JP foi emprestado para o Avaí. JP que era para estar nesse time do Vasco. O volante Lucas Eduardo foi para a Ucrânia. O Leandrinho foi emprestado para o Chabab, estão negociando ele de novo. O GB, que o Diniz trouxe para jogar junto com o elenco, porque não contrataram, é o que tem, eu vou pegar e vou puxar esse moleque pra cá. Tentaram vender para um time da Turquia, mesmo ele não passando aí, sabendo que ele não ia passar no exame médico. O Ryan estão dizendo que vão vender agora também. Então esse papinho furado que ele contou lá atrás, na prática, é bem diferente do que eles venderam. Agora, ele vai falar de contratações da 777. Critica a 777 por ter contratado 3 jogadores acima de 34 anos e chama de desvio de conduta administrativa e desespero. Acabaram com o aporte financeiro contratando jogadores que não deveriam ter sido contratados. Quando vai para o mercado e contrata 3 jogadores
acima de 34 anos, eu não estou entrando no mérito técnico ou tático, nada disso, mas para mim, um desvio claro de conduta administrativa e esportiva, porque já mostrou desespero. Então a gente vai gastar ali praticamente um dinheiro absurdo em 3 jogadores que eu não estou entrando no mérito de desempenho, que são fora da curva na questão de idade, e você praticamente está minando o aporte financeiro do clube. Para quem não sabe, a 777 já aportou quase que metade do valor, e o Vasco não poderia estar nessa situação. Eu acho que o investimento, além do futebol, que para mim não teve nenhum planejamento esportivo da 777 sobre isso, porque a gente gastou praticamente 60 milhões ali em 4 defensores, era necessário uma reformulação do elenco. E tome mais incoerência e tome mais mentira na prática do que venderam na teoria. Ele reclama da 777 por ter contratado 3 jogadores acima de 34 anos de idade. Vamos lá. Souza, que ele contratou, 36 anos. Alex Teixeira, 35. Coutinho, 33. Tietê, 33. Jean David, 33. Ele reclama que a 777 pagou 60 milhões de reais em 4 jogadores para defesa. Vamos lá, os jogadores que o Coutinho, que o Pedrinho contratou e quais estão sendo utilizados e quanto custou. Alguns, tá? Porque estima-se que ele gastou mais de 100 milhões de contratações. Mas vamos lá. Jean David, 8 milhões. Garré, 15 milhões. Lloyd, 9 milhões. Dominguez, 9 milhões. E Nuno Moreira, 22 milhões. Total, 63 milhões de reais nesses 5 jogadores. Sabe quanto desses 5 jogadores hoje ajudam o Vasco dentro de campo com esse projeto, com esse plano esportivo do Pedrinho? De 63 milhões, só o Nuno Moreira é jogador do Vasco. O Dominguez nem está mais, o Lloyd, coitado, não sei como é que dão 9 milhões nesse cara, né? O Garré é reserva, refúgio de luxo, e o Jean David. Então tá aí, 63 milhões de reais em 5 jogadores e só um joga, e olha o que ele falou da 777 um dia antes de entrar no Vasco da Gama. É isso aí, cara. É isso aí que é a gestão do Vasco. Para concluir, ele foi perguntado pelo Lucas Pedrosa o que foi que você administrou na vida, né? Porque a gente sabe que você é comentarista de futebol, né? Você vai gerir um grande clube, o Vasco. O que você administrou na vida? E ele fala, fiz cursinho de treinador na CBF e fiz curso de comunicação e marketing. Tá de sacanagem, né, cara? Cursinho na CBF de técnico e curso de comunicação e marketing para depois estar bloqueando um monte de gente nas redes sociais, se escondendo, né, não botando a cara como faz o presidente do Fortaleza para assumir responsabilidade quando o Vasco está tomando porrada, só bota a cara para dancinha ou vídeo na Vasco TV quando vence. Aí é mole, né? Aí é mole. Mas você vai ser um administrador caso você seja eleito. Como que você se capacitou para gerir um clube? Porque a gente fala muito de futebol, sim, mas o Vasco é muito mais do que o futebol. Sim. Então, como que você se capacitou para gerir um clube? Quais são os seus planos para os esportes olímpicos? Então, além de todas as minhas formações, né, vamos falar assim, eu tenho os cursos de licença de treinador, né, muita gente fala na questão executiva, mas é só para pontuar aqui a questão dos meus estudos. Eu fiz comunicação e marketing, fiz o curso de gestão esportiva da CBF, que está diretamente ligado ao que é o futebol, e fiz as licenças da licença B e A da CBF de treinador. Obviamente que nenhum gestor ele sabe de todas as áreas, com todas as capacidades necessárias, por isso eu também tenho um time muito forte no jurídico, no marketing, na comunicação. A gente está com um presidente da Excentro, que é o Framil, a gente criou um conselho consultivo com pessoas que são muito acima da média, network absurdo. Então eu estou estruturado de todas as formas em todas as áreas. Obviamente que a decisão final é sempre minha. Ele fala aí, a decisão final é sempre minha. Acabei não citando um fato importante, né? Uma das críticas do Pedrinho, do Edmundo, da Sempre Vasco, para retomar o Vasco, tirar a 777, era que a 777 não tinha projeto esportivo, era só projeto financeiro. E ele pegava no pé com relação à venda de mando de campo. O Vasco tem que jogar em São Januário. Se eu for presidente, o Vasco vai jogar em São Januário. Outra mentira, né? E aí, quando ele vende o mando e aí vai ser questionado por essa fala, o que ele fala? Não, porque não sou eu, né? Eu tenho que respeitar os processos dentro do clube, né? Então eu recebi a informação que o Vasco precisava vender e aí foi feito assim. Então agora esse negócio de eu que assino no final caiu por terra, e essa mentira que eles contavam de que iam entrar com um projeto esportivo e não financeiro. Mas a minha equipe é muito forte para trazer o que é melhor, e aí a gente vendo o que é melhor para o Vasco é o que vai ser feito. Pedrinho. Agora vem o golpe final. Agora vem o estelionato eleitoral, que foi o que o Salgado cometeu. O Salgado e a Mais Vasco, antes de entrarem na presidência do Vasco, e eu entrevistei eles lá no programa do professor Mariotti, Super Papo Vascaíno. Se você não conhece, se inscreve no canal Super Papo Vascaíno. A gente entrevistou todos os candidatos lá, ou players políticos na época, e
O Vitor Roma chegou a falar que tinha mais de 100 milhões da Sempre Vasco. Assim que o Salgado entrasse, o dinheiro ia entrar como aporte para poder pagar salários, para poder liquidar a dívida do Vasco do curto prazo. E foi estelionato. O dinheiro não entrou, o Salgado teve que ir ao Carlos Leite pegar mais dinheiro emprestado. Foi tudo mentira, tudo mentira. A mesma coisa o Pedrinho vai cometer aí, né? Que é o papo furado da Crefisa, que a Crefisa ia, né, ajudar o Vasco financeiramente, usou o velho da Crefisa lá, o seu Zé Lamac, acho que é isso, o marido da Leila Pereira, em um vídeo para dizer que ele ia apoiar o Vasco. Depois a Leila Pereira foi lá no Roda Viva dizer que não tinha conversa nenhuma com o Vasco, que a Crefisa não ia patrocinar, não ia financiar, não ia ter... Porque qual é o problema do Vasco hoje? O Vasco, para ele ser gerido, além de precisar de gestores competentes, profissionais, não amigos como o Felipe, dentro do departamento de futebol, não profissionais incompetentes como esse CEO Carlos Amodeu, o Vasco precisaria de profissionais capacitados e de um projeto que traga dinheiro de fora, recurso novo. Não adianta, se não entrar dinheiro no Vasco, é isso aí. Todas as dívidas estão indo para recuperação judicial, inclusive dívida de clube, técnico, jogadores contratados, jogadores que estão jogando no Vasco. Por exemplo, a dívida com o Benfica, relacionada ao João Vitor, a dívida com o Nantes, relacionada ao Adson, que está no Vasco, a dívida com o Atlético Paranaense, relacionada ao Hugo Moura, que está no Vasco, ela está toda na recuperação judicial, que é um calote dito, inclusive, pelo presidente do Atlético Paranaense. O Vasco está aplicando calote na praça, está pegando as dívidas de contratação, colocando na recuperação judicial e dividindo para pagar em 10 anos. Com carência e com abatimento, com percentual de abatimento da dívida. Qual é o clube que vai querer colocar jogador no Vasco? Qual clube vai querer vender jogador para o Vasco? Só vai vir em refúgio, jogador encostado, jogador que não está sendo utilizado. Porque ninguém vai querer colocar jogador no Vasco que sabe que o Vasco não vai pagar. O que o Vasco precisava era de gestores capacitados e de investimento. Alguém que traga um projeto com grana para o Vasco, com grana para poder respirar, matar a dívida do curto prazo ou poder pagar pelo menos as dívidas com clubes, empresários, jogadores, para não colocar em recuperação judicial. Recuperação judicial, você coloca lá a dívida com o fornecedor, você coloca lá a dívida com o jogador que jogou nos anos 90, agora jogador que está jogando no Vasco agora, empresários que negociaram com o Vasco agora, é um tiro no pé. O Vasco pode desfazer esse transfer ban com a FIFA, que ele não vai conseguir contratar bons jogadores. Esquece, cara. É isso aí o time do Vasco, é isso aí o projeto do Pedrinho e da Sempre Vasco. Vou deixar aí. Que ele fala que meu nome traz credibilidade, exemplo é a Crefisa, é o exemplo mais claro, né? Isso um dia antes das eleições, né? E ele fala assim, ó, eu não posso falar sobre o que eu tenho com a Crefisa hoje, porque eu não sou presidente do Vasco, mas assim que eu for presidente, as coisas vão ser explicadas, as pessoas vão ser mostradas, e elas foram mostradas, né? A Crefisa e o seu José Lamac, né, não tinham absolutamente nada para o Vasco da Gama. E aí ele fala, as pessoas olham para mim e acreditam no projeto. Qual o projeto que esses caras têm para o Vasco? Eu ando lendo muito noticiário assim, sobre a eleição do Vasco e eu leio muito dizendo que o Pedrinho está fechado com a Crefisa, caso ganhe a eleição. De fato, você está fechado. E como seria essa parceria entre o Pedrinho, o Vasco e a Crefisa, que hoje é patrocinadora do Palmeiras? Olha, como eu não tenho a legitimidade, né, de ser um presidente, as coisas não podem ser esclarecidas da forma que eu gostaria. Mas todo mundo tem visto, porque já foi publicado alguma iniciativa, né, dos donos da Crefisa, principalmente o seu José, que é o dono da Crefisa, o interesse de algum tipo de investimento no Vasco. Se eu me tornar presidente, aí as coisas vão ser mostradas de forma diferente. Como eu não tenho legitimidade, a gente tem um teto ali para bater. Mas o que mais me chama a atenção, Vini, essa pergunta é legal, é que assim, o Vasco passou muitos anos sem se movimentar no mercado. O Vasco, politicamente, ele tinha uma rejeição das grandes empresas de investir. Como é que você vai investir num clube que tem sempre briga, sempre problemas políticos, problemas judiciais, e a gente estava tendo quase mais um problema agora nas eleições? Como é que você vai investir, botar teu nome ali como empresa? Então, quando eu saio do Rio de Janeiro e vou para o mercado me movimentar, e é isso às vezes que me deixa triste, porque se você é um eleitor de um candidato ou outro, problema. Mas se você é vascaíno, você tem que estar satisfeito com o movimento dos candidatos. Sim. Então, assim, quando eu saio da minha casa, vou buscar patrocínio, vou buscar negociação, faço network, os caras tinham que estar felizes, porque eu estou levando algo para o Vasco. Mas cada vez mais eu percebo que as pessoas
têm projetos pessoais e menos projeto por Vasco. Por isso que eu sou apaixonado pelo Vasco e vou me doar ao máximo, doa quem doer. Mas o Vasco vai ser diferente. E a credibilidade com que as pessoas enxergam, através de mim, a possibilidade de fazer um Vasco diferente, eu acho que esse exemplo da Crefisa é o mais claro de todos, assim. Porque eu não sou nem, como eu falei, o top 10 do Vasco, mas as pessoas olham para mim e acreditam realmente no projeto. Infelizmente a gente está chegando Aí, no final, mas o não... projeto desses caras era dar uma cagada numa Copa dessa aí sul-americana, não cair para a segunda divisão, começar a reforma de São Januário, para poder continuar mamando na teta, que é essa teta de cabide de emprego, de amigos, dita pelo Edmundo, que é do grupo. Se o Edmundo, que é amigo deles, que é do grupo, tá falando, quem sou eu, né? Então, tá aí, isso aí é o que a gente tem para o Vasco. Lembrar que todo dia, Vasco tá goleada pro Porto Cabedelo, goleada agora para o Del Valle, né? Maior goleada da história para o rival, tudo com o Pedrinho, tá? Tudo com o Pedrinho. Aquele 3x3 lá com o Melgar, né? Todas essas vergonhas que a gente tá passando aí, e não para de entrar sócio votante no Vasco, tá? Então estão denunciando aí, todo dia estão botando para dentro 50 sócios aí estatutário, né? Já estão se movimentando para a próxima eleição, porque a teta é muito gostosa. Ah, a pressão é grande, o time é ruim, eu tô aqui me doando, né? Eu podia estar em casa, como disse o Felipe uma vez numa entrevista coletiva, né? Eu podia estar em casa de boa, mas não, tô aqui, né, fazendo um favor para vocês, né? Recebendo uma grana, né, para ficar passeando de regatinho, fazendo compra no exterior. Eu podia estar em casa de boa, mas tô aqui fazendo esse favor para vocês, né? A tetinha é muito boa, né, cara? A tetinha é muito gostosa. Então já estão preocupados até com a próxima eleição para eles permanecerem. Enquanto esse clube não for passado a limpo, enquanto não abrirem, de fato, investigações, né, com o Ministério Público, Polícia Civil, como estão fazendo lá no Corinthians, abrindo cartão corporativo, né, abrindo contratos que foram feitos com empresas ligadas a conselheiros, empresas ligadas a pessoas do Vasco, escritórios de advocacia que ganharam fortuna, né, com todos esses rolos aí de vende, de fica, de eleição, enquanto isso tudo não for posto a limpo e esses caras expulsos do Vasco, quem prejudicou o Vasco, quem roubou, e responder criminalmente, a gente não vai passar disso aí, e com sérios riscos, inclusive, de cair para uma segunda divisão em uma recuperação judicial e fechar as portas de vez, né? Porque eu vejo vascaíno falando assim, fecha logo, acaba logo, aí passa um mês sem futebol, fica tudo maluco, fica tudo doido, imagina fechado, né? O que tem que ser fechado, né? O que tem que ser excluído, expurgado do Vasco, é um camboio de bandido, de ladrão, de pilantra, de gente safada que tem dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você viu aí o empresário que estava ajudando no basquete, que disse que não sabe aonde foi que meteram o dinheiro do basquete que ele colocou no Vasco, né? E superfaturaram uma viagem de 3 dias para São Paulo. Isso é o Vasco. Isso é o Vasco. E quando você vai falar, ainda tem torcedor que acha ruim. Ainda tem torcedor que te chama de chato, fala que você torce contra. Aí, é o Vasco que você merece. Esse Vasco, você que passa pano e defende essa patifaria, você merece. Você e a sua família. Saudações vascaínas.